Então é assim, há 5 anos atrás eu comprei um Tesla Model 3 Performance e quanto mais fui andando com o carro, com menos bateria fiquei. Isto é, quando comprei o carro conseguia fazer mais ou menos 300 km em autoestrada e neste momento já só conseguia fazer 280. Até que há algumas semanas atrás comecei a conseguir fazer mais quilómetros e hoje venho contar essa história. Vou-te já dizer que infelizmente não tenho medições exatas da bateria e já vais perceber porquê, mas ando com o carro há 5 anos e portanto já conheço o meu carro muito bem, sobretudo no que toca a viagens longas. Há 2 viagens que eu faço recorrentemente. Eu moro em Lisboa e sobretudo no verão, porque vamos sempre de férias para o mesmo sítio. Eu já fiz várias vezes Lisboa-Vila Moura, que são mais ou menos 260 km, e o que eu senti é que sempre consegui fazer essa viagem sem carregar, a menos que viesse a velocidades mais rápidas. Para quem não tem um elétrico, isto é claro como a água. Se tu vieres a 100, 110, 120 é uma coisa, se tu fores acima da velocidade limite, a bateria é outra. Aliás, teoricamente, a fazer Algarve-Lisboa, posso ou não já ter que ter parado 2 vezes. E eu, quando vou fazer uma viagem grande, planeio sempre, ou seja, no dia anterior, deixo sempre o carro a carregar até aos 100%, que não é aconselhado para uma utilização diária, como eu não tenho uma bateria das novas, porque os Performance não podem ter as novas baterias, a LFP tem que ter as antigas por uma questão de potência que os motores tiram das baterias, mas saindo de Lisboa com 100% e ainda 120, eu sabia que chegava lá ao Algarve algures entre os 20% e os 15%. Outra viagem grande que eu costumo fazer é ir de Lisboa a Valdecâmara, que é a terra dos meus sogros. Nós vamos lá visitá-los algumas vezes e aí, meus caros amigos, estamos a falar de cerca de 300 km. Eu só consegui fazer essa viagem 2 vezes sem carregar o carro. E essas 2 vezes eu fui a velocidades tipo entre os 90 e os 110. Sei perfeitamente, porque já fiz essa viagem dezenas de vezes ao longo dos anos, que se eu for a 120 eu não consigo chegar a Valdecâmara sem ter que carregar o carro pelo caminho, mesmo que arranque com 100%. E este é um contexto importante porque foi nesta viagem que eu percebi que a minha bateria estava melhor e eu fiquei tipo, what? Mas bom, eu já conto essa parte da história e já te digo quão melhor a minha bateria está, porque não é pouco. Mas então o que é que aconteceu? Esta história remonta exatamente ao dia dos namorados, em que eu e a Bia, a minha namorada, estávamos a jantar e porque temos um amigo que tinha ficado recentemente solteiro, decidimos, vamos ajudá-lo, vamos apoiá-lo, ele estava tipo em casa, meio coisa. Olha, vamos dizer para ele vir ter connosco e a seguir ao jantar vamos levá-lo a uma festa que estava a ser feita por um amigo meu, que é a festa dos solteiros. E portanto eu sinto que esta parte foi meio karma. Eu e a minha namorada decidimos ir à festa dos solteiros no dia dos namorados. Enfim, o que uma pessoa não faz pelos amigos. Pois bem, lá tivemos, divertimos, vi umas Heinekens de tal maneira que depois, quando saímos da festa, até foi a Bia a levar o carro. E tipo, mal entramos no carro, está um aviso bué da estranha, uma cena que eu nunca tinha visto, aquilo tipo a apitar e bué da grande, tipo, tens mesmo que tomar atenção a isto. E dizia assim, metade da sua bateria foi Não eram bem essas as palavras, mas a mensagem era essa, é tipo, não vais conseguir carregar o carro até mais de 50%, portanto, leva o carro à assistência. Aquilo já era tarde, naquele dia não me preocupei, mas depois, no dia a seguir, quando acordei, como tinha tirado uma fotografia, fui logo à internet ver o que é que se está a passar. E não é que eu descobri que o Tesla Model 3 Performance 2021 há vários carros que têm este problema. É verdade, claro que só afeta um número pequeno de usuários, mas como a Tesla vendeu tantos carros, mesmo assim é muita gente e, portanto, não é difícil encontrar informação sobre este tema na internet. E o que a malta dizia era, tens mesmo que levar à Tesla, tipo, não dá para fazer um reset e de repente fica tudo bem. Metade da bateria ele basicamente matou, talvez para não haver nenhum risco de acontecer uma coisa grave com a bateria. Então o passo seguinte para mim foi abrir a aplicação da Tesla, ver quando é que eles tinham uma marcação. E estava tipo para dali a muitas semanas, eu digo, não, impossível, não vou ficar sem carro, tipo, sem sequer acontecer nada ao carro durante tanto tempo. E aqui há uma coisa importante de dizer que é, eu tenho uma relação com a Tesla. Eles nunca me pagaram, mas eles já me convidaram para ir a sítios, para ver novos carros, para experimentar carros na neve. Ainda agora me convidaram para ir à Holanda para experimentar o Full Self Driving, que eu por acaso não vou, mas houve este convite. Agora, não há nenhuma relação de dinheiros. Mas eu tenho sempre esta cena como alguém que tem um canal de tecnologia e analisa produtos de, quando alguma coisa dá errado com um produto meu, eu tento sempre ficar fora disso, tento sempre mandar a alguém que não seja eu para não verem lá o meu nome e não me vão conhecer e depois dar um tratamento especial e eu fico a achar que aquele tratamento é o tratamento para toda a gente e umas vezes pode ser, outras vezes não. Então eu acho sempre que é uma boa altura para testar os serviços pós-venda de marcas ou lojas e nesse sentido eu pedi à minha namorada, a Bia, para ligar para a Tesla, para explicar a situação. O carro está em nome da empresa, portanto nem sequer está em meu nome pessoal. E ela ligou, eles disseram, isso não se preocupe com a marcação, traga já o carro aqui que é para a gente ver isso. Então a Bia pegou e foi ela sozinha a Massamá ao centro da Tesla entregar o carro.
E aqui até foi uma coisa muito interessante que foi, ela não tinha nenhum tipo de marcação, mas quando lá estava pediu um carro de substituição, porque disse que ia ficar sem carro, uma vez que ia entregar aquele. E primeiro eles foram tipo, não, mas não dá, carros de substituição, tipo, já temos aqui uma lista bué da grande. Mas lá no meio houve uma pessoa a dizer, não, a menina não vai sair daqui sem um carro de substituição. E então entregaram-lhe um carro de substituição, o que eu achei que foi um move muito bom e fiquei muito agradado, até porque fiquei sem o carro 2 ou 3 semanas. Foi também uma oportunidade para testar o novo Model 3, adorei as LEDs interiores, odiei os piscas no volante. Eu tive com o carro 3 semanas e foi mesmo aquela cena que eu não consegui habituar. Se calhar um bocadinho mais habituava, mas sobretudo quando estás a fazer uma curva, esquece. Antes de continuarmos, tenho só uma pergunta para ti. Por acaso gostavas de receber uma ação gratuita? É que o patrocinador do vídeo 2, a XTB, está a dar. Não só isso, como dentro de uma lista, tu podes escolher a ação que queres e tudo o que tens que fazer é abrir uma conta através do link na descrição e nos primeiros 7 dias depositar lá 50 euros que são teus para utilizares da forma que quiser. Mas porquê usar a XTB? Estamos a falar de uma corretora altamente regulada que eu pessoalmente uso, onde podemos fazer os nossos investimentos como comprar ações ou ETFs. E uma das melhores partes é que em produtos em euro não tens qualquer tipo de comissões até 100 mil euros. Outra coisa boa é que podes criar planos de investimentos com um ou vários ETFs em que automaticamente todos os meses podes investir lá com apenas 15 euros por mês. E sobre o dinheiro que tens lá, mas não está investido, como por exemplo os 50 euros que colocarias para ganhar a ação. Vais receber também uma taxa de juros sobre ele e tens também aí o wallet com cartão digital para poderes fazer compras com esse dinheiro no mundo real. Por isso, se o mundo dos investimentos te interessa e gostavas de ganhar uma ação, já sabes, tens o link na descrição. Neste entretanto, fiz um bocadinho mais de pesquisa e comecei a ler na internet várias pessoas a dizer o que acontece é que a Tesla tira a bateria do carro que lá foi deixado e mete uma bateria recondicionada. E eu fiquei assim, então espera lá, a minha bateria já tem 5 anos, tu estás-me a dizer que vais tirar a bateria e vais meter outra também que já é usada. Eu percebo de um ponto de vista de o ideal para a Tesla era que eu comprasse um carro novo, mas do ponto de vista de um cliente que gastou literalmente dezenas de milhares de euros num carro, não curtia. Se bateria recondicionada no telefone já não me parece uma coisa espetacular, então num carro parece-me menos espetacular ainda. Até que passado 2 semanas e tal, quase 3 semanas, eles aqui na aplicação disseram, olha, o carro está pronto, pode vir levantar. E eu, ok, lá vou levantar o carro e vou pensar, vou levantar esta questão à pessoa que me entregou o carro. Assim eu fiz, cheguei lá e a primeira pergunta que eu fiz foi, olhem lá, mas vocês meteram uma bateria recondicionada, tipo, como é que me conseguem garantir que a bateria que meteram tem, pelo menos o mesmo estado de conservação do que a minha bateria antiga antes de lhe dar o badagaio. E eles disseram, pois, não é aqui que a gente recondiciona a bateria, isso a gente não tem maneira de provar, mas o que a Tesla faz é meter uma bateria com a mesma capacidade que foi entregue. Foi tipo, trust me, bro. Na minha cabeça estava tipo, pois ok, a bateria já veio, já está no carro, portanto, por mais que eu argumente agora também, não há grande coisa a fazer, e eu não queria uma bateria nova, mas gostava que houvesse algum comprovativo que a bateria estaria pelo menos na mesma condição. Só que depois a pessoa com quem eu estava a falar era uma pessoa que era assim muito entusiasmada com a Tesla e gostava muito da Tesla e tudo era espetacular ali e péssimo nos outros sítios. E atenção, eu como cliente adoro a Tesla, foi o primeiro carro que eu comprei, não sinto necessidade de comprar outro. Agora, nada é 100% perfeito. Não acho que seja preciso vir para cima de alguém que até já é cliente com fanatismos. Anyway, peguei o carro, tudo bem, impecável, andei com o carro e a verdade é que depois, nas semanas que seguiram, eu não fiz grandes viagens. Fui uma vez a Ponta Umbria, mas como é um destino que eu só vou uma vez por ano, não estou muito habituado a ir, nem conta. Acontece, no fim de semana passado, fomos a Valdecâmara para ver os meus sogros. E logo quando eu meti, eu lembro que ainda vim a Lisboa de manhã, fui ao barbeiro, fui ao dentista e, portanto, quando queria arrancar com o carro para cima, já só tinha 95% de bateria. E meti lá, Valdecâmara, aquilo dá-me 18%. E eu, chegar com 18%, o carro deve estar maluquinho, não sei, se calhar fiz consumos absolutamente espetaculares a vir desde casa até ao dentista e ao barbeiro e ele agora acha que isto vai ser a vida toda assim. Digo-vos, confiei absolutamente zero. Eu, normalmente vou pela A8 e paro sempre na estação de Vagos para carregar o carro. É certinho, direitinho, até já conheço a máquina de café que lá tem. Só que a verdade é que eu vou e estou ali 120 e tal, 130, coisa e tal, passo Leiria, chego a Vagos e digo assim, eu não preciso carregar o carro, o que é que está a passar? Até disse para a Bianjana na brincadeira, olha, parece que a bateria está melhor, tipo hoje não precisamos de parar para carregar.
Mas pronto, lá fomos e chegámos a Valdecâmara. Eu depois estiquei-me um bocadinho mais porque ainda tinha bateria e chegámos lá com 14%, que foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Acontece que durante os dias que eu lá tive, pá, eu fiquei a matar nisto. Mano, eu tinha 95% e cheguei com 14%, tipo, isto nunca aconteceu na vida, são 300 km. E então disse, não, agora para baixo eu vou, pá, estar super atento. Carreguei novamente o carro até aos 100% e saímos de Valdecâmara com 100%. A maior parte da viagem para baixo foi feita a 120 mais uns quilómetrozinhos. Em média, isto não é uma recomendação para andar acima do limite de velocidade. Atenção, andei sempre dentro dos limites de velocidade. Só que uma pessoa, vocês sabem, às vezes depois o pé também aquilo fica mais pesado, é uma chatice. Pá, e vinha monitorizado de forma atenta a bateria. Quando eu meti lá a minha casa no GPS, dizia que eu chegava com 24%. Eu digo, 24%, só vou gastar 3/4 da bateria. Isto é impossível. Não confio. A verdade é que 300 km depois e sem parar para carregar, chegámos a casa com 18% de bateria. E aí eu percebi. Por causa daquele azar que eu tive, substituíram uma bateria e a bateria que meteram no meu carro é melhor do que a bateria que eu tinha. Epá, e como cliente que comprou o carro há 5 anos atrás e que neste momento tem um carro, até porque, ok, no início eu não era tão bom a gerir a bateria, porque tens um carro novo, é o performance, meu, tu não queres muito saber da bateria e depois tens medo e ansiedade e carregas. Por isso a verdade é que em termos de autonomia, eu neste momento tenho um carro melhor do que eu alguma vez tive. Só que é o mesmo carro e eu não gastei um único euro. E eu não sei, lá está, se isto é prática comum ou não, mas pelo menos no limite, pá, fui um cliente com muita sorte. E quis trazer aqui esta história porque acho que quando é para falar mal, uma pessoa deve falar mal, e aliás a internet está cheia de tudo a falar mal, mas quando te acontece uma situação boa, eu acho que também é bom vir falar bem, contar esta história e dizer-vos, pá, que por causa desta melhoria, olha, vou continuar a ser o youtuber falhado que só comprou um carro na vida e que nem sequer foi um super carro. E digo-vos uma coisa, pá, estou super satisfeito. O próximo desafio vai tentar fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer, que é Lisboa, Porto, sem carregar e ainda ficar com alguma margem para andar dentro do Porto. E quando fizer, eu prometo, dou um update no Instagram.